Graça e paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos, neste momento, agradecer pela vida, agradecer também a Deus que Ele tem nos dado saúde e também agradecer a este momento, o lugar onde você se encontra, meu querido amado, e o momento certo de Deus que já está abrangendo dentro da sua casa. O Espírito Santo de Deus paira sobre o seu meio. Amém? Nós aqui temos alguns textos de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos falar acerca de sucessos de um homem fiel, também 3 decisões que mudaram a história de Daniel. Vamos falar acerca de 3 decisões que mudaram a história de Daniel. Se são 3 decisões que mudaram a história de Daniel, também é necessário que você tenha uma história, uma decisão que vai mudar a sua história. Amém? Decisão que vai mudar a sua história. Primeiro, encontramos no versículo 8 de capítulo 1 de Daniel, diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Amém? Queridos amados, nós vamos entender uma coisa, que em Babilônia haviam 3 jovens israelitas, estavam na corte de Nabucodonosor. Esses 4 jovens, por exemplo, o livro começa com a história de 4 jovens israelitas da tribo de Judá, que foram levados ao cativeiro como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Então, por serem muito inteligentes e instruídos, isso podemos anotar no versículo 17, eles foram escolhidos para serem conselheiros do rei da Babilônia. Foram escolhidos o rei. O que diz o versículo 17? Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Sucessos. Você vai entender sucessos de um homem fiel. E sendo assim 3 decisões que mudaram a história de Daniel. Sucessos de um homem fiel. Nós podemos aperceber melhor acerca desses sucessos. Cada um tem seus sucessos. Há sucessos que nos levam até ao pecado, fama, nomes, dinheiro. Esses são sucessos que nos empurram contrariamente. Mas o sucesso de Daniel, segundo, de acordo com a palavra de Deus, ele era inspirado pelo conhecimento de Deus. E também estava dando visões aos sonhos, pessoas que sonhavam. Ele interpretava. Amém? Então, é necessário que podemos seguir. Então, a primeira decisão: não contaminar com a comida e bebida do rei Daniel. Conforme o texto que nós acabamos de ler. Não contaminar com a comida e a bebida do rei. Daniel 1:8 e também o mesmo Daniel capítulo 10, versículo 3. Nós vamos encontrar esta solução. Eles não poderiam comer a comida do rei, nem beber a bebida do rei. Porque essa comida, essa bebida era feita pelos ídolos. A nossa comida é uma comida consagrada, uma comida abençoada. Mas no caso do Daniel, eles negaram quando chegaram lá em Babilônia. Há coisas que o rei tentou fazer para esses 3 jovens. Para o Daniel, mudar o nome, deveriam mudar os nomes. Eles aceitaram. Mudaram o tipo de roupa que eles usavam. Levaram a roupa da Babilônia. Eles aceitaram. Uma coisa que eu quero dizer, querido amado, é que eles aceitaram a educação do rei em Babilônia, mas eles não aceitaram mudar o seu Deus. Esta era uma
complicação. Como mudar o Deus? Deus não se muda. Deus é todo ele poderoso. Mas os babilônicos queriam que mudasse, o Daniel mudasse o seu Deus, adorar os ídolos de Babilônia. Então aí ele rejeitou, não aceitou em poder mudar o seu Deus. A segunda decisão, buscar o conhecimento e a inteligência, entendimento e a sabedoria. Daniel 1:4. Vamos ler? Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio e precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Amém? Então, eles poderiam aceitar a educação, mas assunto de mudar o Deus deles, não, porque eles tinham um Deus vivo, Deus que, quando eles oravam, ele respondia às orações. Mas o Deus dos babilônicos era um Deus falso. Eles usavam a idolatria, feitiçaria. Então, Daniel tinha essa capacidade, essa maneira de não poder mudar o seu Deus. Essa é a segunda decisão, buscar conhecimento e a inteligência. Nós buscamos o conhecimento através da palavra de Deus. Se nós falhamos não ler a palavra de Deus, um obreiro, ele não lê a palavra de Deus, ele trabalha mecanicamente, então este obreiro terá sofrimento, terá tribulações, terá sofrimento. Às vezes muitas coisas vai pedindo a força e vai ganhando por força e nada vai prestar isso. Amém? Então vamos buscar a inteligência, o conhecimento através da palavra de Deus. A terceira decisão, encontramos tornar um homem de oração. Encontrava-se 3 vezes ao dia a sós com seu Deus. Daniel 6:10. Ele orava. Nestas últimas decisões, o próprio rei humilha com Daniel, onde reconheceu o jejum, a oração, e eles poderão esconder os instrumentos e as músicas por causa da oração. Vamos ler aí? Daniel 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor, ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amém. Então, a terceira decisão, Daniel tinha o costume, um serviço. Quando falamos de costume, é o que estão habituados. Aquilo que Daniel habituava era o costume de orar. Ele nunca parou de orar. Ele nunca parou de não poder evocar o nome do Senhor. Ele nunca teve tempo. 3 vezes por dia, Daniel deveria orar ao seu Deus. Amém? Então, é muito necessário que antes de nós fazermos qualquer coisa, qualquer atividade, nós vamos precisar de oração. A oração é muito importante. A oração ajuda, liberta e ela vem operar grandes milagres. E nós precisamos, na verdade, de estarmos debaixo desta autoridade, de podermos orar ao nosso Deus. Ele vai nos dar conhecimento, inteligência, sabedoria para poder seguir com a obra do Senhor. Amém? Muitas das vezes nós perdemos a personalidade com Deus porque nós não oramos. Nós negligenciamos na oração. Nós não criamos o tempo, a oportunidade de orar, pedir a Deus. Você não consegue jejuar, orar ao Senhor. Mas Daniel era o serviço. Veja só quando ele foi lançado na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões por causa da oração que Daniel tinha feito. Deus tem ouvido as nossas orações, na verdade. Muitas das vezes nós oramos e dizemos, por que Deus não ouviu a minha oração? Por que Deus não resolveu a minha preocupação? Não, Deus vai ouvir a sua oração. Muitas das vezes, ela atende as orações por 3 partes.
Às vezes ele disse sim, não, ou ele diz espera um momento. Então, mas sempre assim, Deus escuta e responde às nossas orações. Orar não é fácil. Orar não é fácil. É uma exigência. Nós somos exigidos para orar. Todo obreiro tem que orar, dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Botar o seu rosto no pó da terra, pedindo, clamando, chorando, e que Deus vai poder responder exatamente a nossa oração. Essa oração impacta muito os nossos efeitos. A Bíblia diz, quanto nós mexemos a terra, o céu também se mexe. Mexe-se como? Quando nós oramos. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, é você que fala, é Deus que fala no meio de você. E quando nós oramos diante do nosso Deus, somos nós que falamos com o nosso Deus. Então, muitas das vezes, a oração é a chave. Você nunca vai poder abrir a porta sem decretar que a porta se abra. Então, é necessário que você decrete essa porta e a porta vai se abrir. Então, se você quer a vitória, quer soluções, a resposta de Deus, você vai se humilhar e vai orar. E Deus vai poder abençoar. Nós falamos aqui um pouco que Deus, os babilônicos, o rei da Babilônia, ele já tinha mudado o nome de Daniel. O nome de Sadraque, ele recebeu, por exemplo, mudou-se o nome de Ananias. O nome Ananias, em hebraico, significa meu Deus é misericordioso. Quando chegaram em Babilônia, foram mudados os nomes, Ananias foi dado o nome de Sadraque, que significa genro do amigo do rei. Esse nome é o nome de Babilônia. Vou repetir um pouco aí. Ananias, que é o nome hebraico, significa meu Deus é misericordioso. Quando chegaram em Babilônia, foram mudados os nomes. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que o nome Sadraque significa genro do amigo do rei. E encontramos o terceiro amigo chamado Misael. Misael, em hebraico, significa quem é como Deus. E quando chegaram em Babilônia, foi mudado o nome para Mesaque, que significa, em língua babilônica, que significa quem é como Deus, Acu. Azarias é o nome hebraico, o que significa aquele que o Senhor ajudou. E quando chegou em Babilônia, foi dado o nome de Abednego, que significa servo do rei, Nacu. Então, é o que nós podemos saber sobre esses nomes. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel na Bíblia significa Deus é meu juiz. Em Babilônia foi dado o nome de Beltesazar, que significa Baal, Deus, príncipe, Martuco, Desazar. Então, esses são nomes dos demônios da Babilônia. Então, é muito importante também nós podermos ajudar essa parte de conhecimento desses nomes. Então, você precisa aprender bem e conhecer o significado de cada nome, porque isso também pode ser um caminho aberto para os demônios escravizarem a sua vida. Amém? Então, nós falamos aí que sucessos de um homem fiel. Muitas das vezes, o sucesso de um homem fiel é encontrado quando a vida do homem ele está cheio da presença do Espírito Santo. Encontramos aqui o Espírito Santo, Jesus Cristo morrendo nessa casa, não é? Nesse lugar. Então, isso chamamos este homem de grandes sucessos. Daniel era um homem de grandes sucessos. Por isso que teve suas vitórias pela obediência do nosso Deus. Amém? Deus possa abençoar, meu querido amado. Estamos juntos, ore por nós e continue se inscrevendo no nosso canal. Cada vez vamos trazendo
algumas particularidades das Escrituras para poder abençoar e ajudar a sua vida. Que Deus abençoe.